a porta para o desconhecido. Coloque-se por um instante diante desta pergunta. O que existe dentro de você que ainda não teve coragem de olhar? Não responda ainda, porque talvez nem você saiba o quanto essa resposta pode transformar toda a sua vida. Agora, escute com atenção. Você já sentiu que há algo dentro de você, uma voz, uma presença, uma imagem, que insiste em aparecer quando o mundo silencia? Já teve a sensação de que sua mente abriga algo antigo, algo que não veio da sua infância, nem dos seus pais, mas de um lugar ainda mais profundo, como se fosse um sussurro da própria humanidade? Se você já sentiu isso, mesmo que só por alguns segundos, então você já tocou na beirada do que Carl Jung chamou de inconsciente profundo. E o que ele descobriu ali mudou tudo. Seja bem-vindo à jornada mais íntima e misteriosa que um ser humano pode fazer, a jornada para dentro de si mesmo. Antes de começarmos esse mergulho sem volta, te convido, de verdade, a fazer parte dessa comunidade que busca respostas além do óbvio. Curta esse vídeo, siga o canal, porque aqui não falamos com a superfície das pessoas, falamos com aquilo que pulsa por trás do olhar. O livro que não era para ser lido. Por mais de 8 décadas, o livro vermelho permaneceu trancado, guardado pela família de Jung, como se fosse um artefato sagrado. Durante sua vida, Jung nunca publicou essa obra. Sim. Nem os maiores estudiosos da psicologia tiveram acesso a ele durante a vida de Jung. E não foi por acaso. Esse não é um livro comum. Não é um diário, nem uma obra de teoria. É algo entre um oráculo e um registro místico. Uma conversa entre um homem e a própria alma. E isso levanta uma pergunta poderosa. Por quê? Porque ele sabia que aquele livro não era sobre conhecimento técnico. Era sobre revelações que tocam o espírito humano em sua profundidade mais sombria e mais luminosa. Ele mesmo temia ser mal compreendido. Temia que o mundo não estivesse preparado para aquilo. E talvez ainda não esteja. Mas aqui estamos nós, falando sobre esse livro. Porque há algo dentro de nós que precisa escutar o que ele tem a dizer. Carl Jung, um dos pais da psicologia profunda, sabia que o que havia escrito ali não era para qualquer um. Porque o que está nas páginas do livro vermelho é tão íntimo, tão perturbador e ao mesmo tempo tão universal, que pode desestabilizar quem lê com olhos superficiais. É um livro perigoso, no melhor e pior sentido da palavra. Mas então, o que exatamente Jung escreveu nesse livro? Um chamado irrecusável. Tudo começou quando Jung rompeu com Freud. O rompimento com seu mentor deixou Jung à deriva, sem direção, sem identidade. Foi como cortar o cordão de um mestre e cair no vazio. Freud acreditava que tudo vinha do instinto sexual reprimido. Jung acreditava que o inconsciente era muito mais do que isso. Ele dizia: o inconsciente não é apenas o lixo reprimido da mente, é o útero da alma. Aos poucos ele começou a perceber que seu inconsciente estava tentando se comunicar. E não eram sonhos comuns, eram visões, imagens vivas, aparições. Ele conta que certo dia, durante uma caminhada, teve uma visão de sangue inundando a Europa. Tempos depois, a Primeira Guerra Mundial começaria. Essas visões não cessaram. Ao contrário, aumentaram. Mas Jung não as descartou como delírios. Ele fez algo que poucos fariam. Ele sentou-se com elas. Ouviu. Escreveu. Pintou. Transformou essas visões em encontros com figuras simbólicas, representações vivas do que existe dentro de todos nós. Carl Jung estava entrando numa jornada que poucos ousaram entrar. A jornada para dentro da própria psique. Não como teórico, mas como explorador. Jung dizia: as imagens do inconsciente são vivas. São realidades psíquicas que vivem independente da nossa vontade. E é isso que o livro vermelho prova, página após página. Ele chamou esse processo de imaginação ativa. Um estado onde a consciência desce aos porões da mente e conversa com aquilo que ali habita. Sim, Jung começou a dialogar com figuras internas, imagens que surgiam do nada. Seres simbólicos que pareciam saber mais sobre ele do que ele mesmo. E esse é o ponto em que o livro vermelho se diferencia de qualquer outra obra psicológica. Ele é o diário de um homem, vivendo o invisível. A alma fala em imagens.
Você já sonhou com algo que parecia não fazer sentido, mas te deixou profundamente mexido? Como se aquela imagem, aquele símbolo, falasse com uma parte sua que você não sabia que existia. É assim que a alma fala. O livro vermelho é um compêndio dessas imagens. Jung anotava todas as visões. Mas ele não parava por aí. Ele conversava com elas, debatia, perguntava, se deixava guiar. E aqui vem uma das partes mais impactantes de sua obra. Ele descobriu que a mente humana não é um lugar vazio esperando ser preenchido. Ela é uma floresta viva, povoada por arquétipos, símbolos e forças que agem independente da nossa vontade. E mais, Jung entendeu que esses arquétipos não são apenas produtos da mente humana. Eles são estruturas universais. A noite escura da alma. Mas para acessar esse lugar, ele teve que atravessar o que chamamos de noite escura da alma. Durante anos, Jung enfrentou seus próprios demônios internos. Teve visões apocalípticas, conversas com entidades arquetípicas e passou longos períodos em conflito com sua sanidade. Muitos achavam que ele havia enlouquecido, mas o que ele estava fazendo era algo que quase ninguém tem coragem de fazer. Ele estava enfrentando o inconsciente sem filtros. E não existe individuação sem dor, sem confronto, sem perdas. É o preço da verdadeira transformação. Essa é a diferença entre quem estuda o autoconhecimento e quem se entrega de verdade a ele. O encontro com o velho sábio. Entre os muitos personagens que Jung encontrou dentro de si, um dos mais enigmáticos foi Philemon. Philemon não era apenas uma figura simbólica, ele era uma presença viva dentro das visões de Jung. Agia como um guia espiritual, um mestre. Jung não o tratava como uma criação imaginária, mas como um outro, com sua própria inteligência. O que é mais intrigante, Philemon dizia coisas que Jung jamais pensaria por si mesmo. Então, quem era Philemon? Um fragmento da mente de Jung? Um espírito real? Um símbolo arquetípico do velho sábio? Todos nós temos nossos próprios Philemons dentro de nós. A sabedoria ancestral não está apenas nos livros. Ela vive na psique de cada ser humano, mas para acessá-la é preciso silenciar o barulho do ego e entrar na floresta do desconhecido. Lá, entre sombras e símbolos, mora o mestre que você tanto procura fora. Essa é uma das grandes perguntas que o livro vermelho levanta e que ainda hoje divide estudiosos. O que o livro realmente ensina? Chegamos aqui, depois de todo esse mergulho, e agora você pode estar se perguntando, afinal, o que esse livro ensina de verdade? Não espere encontrar respostas prontas. O livro vermelho não é um manual. Ele é um espelho. Ele mostra o que acontece quando um ser humano tem a coragem de confrontar o próprio inconsciente e sair vivo do outro lado. Jung descobriu que no fundo da alma humana não existe apenas caos. Existe ordem, sabedoria, cura. Mas para acessar isso, precisamos atravessar nossos próprios abismos. O livro vermelho é esse chamado para acordar. Para encarar que, dentro de cada ser humano, vive um universo inteiro, cheio de monstros, deuses, crianças feridas e anciãos sábios. Ignorar isso é viver pela metade. O caminho de volta para si mesmo no fim da jornada. Jung não voltou como o mesmo homem. Ele percebeu que a verdadeira individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, só é possível quando confrontamos aquilo que está escondido dentro de nós. E essa talvez seja a maior mensagem do livro vermelho. Não há despertar verdadeiro sem mergulho profundo. Você precisa descer, para depois subir. É preciso aceitar que há monstros, sombras, traumas, mas também há tesouros, sabedoria e uma luz que só pode ser acesa dentro de você. A pergunta que ficou pendente. Lembra da pergunta do começo? O que existe dentro de você que ainda não teve coragem de olhar? Agora talvez você tenha uma pista. Talvez, em vez de fugir da dor, do vazio, das perguntas sem resposta, você possa começar a caminhar em direção a elas. Porque é ali que mora o seu verdadeiro eu. E se você sentiu isso, mesmo que só por um momento, então já deu o primeiro passo. Se esse vídeo te tocou, se você sentiu que cada palavra era um sussurro vindo de dentro, então curta, comente, compartilhe. Mas mais do que isso, volte para si mesmo.
Talvez você esteja pronto para escrever o seu próprio livro vermelho. Não com tinta, mas com coragem. Siga este canal para continuar caminhando ao lado de quem, como você, não tem medo da verdade que habita no silêncio da alma.